Agora, eu quero dizer o seguinte, eu perdi a paciência. Eu também. Eu não tenho mais paciência. Não tenho Eu saco. já ri desse povo todo. É claro, eu tenho Juiz de Fora, que é a cidade onde eu moro, aqui no interior de Minas Gerais, a maior cidade da zona da Mata Mineira, é uma cidade de esquerda, sempre foi uma cidade de esquerda. Se dependesse de Juiz de Fora para eleger o presidente Lula, o Lula seria eleito desde 89. Nós nunca perdemos aqui. Minas Gerais sofreu na última eleição mas que é uma tendência que já vem se E minha mostrando. solidariedade, Gustavo, a prefeita Margarida, que é atacada com frequência pelos bolsonaristas, né? Com frequência, e com mentiras absurdas, e com falácias absurdas. Mas aqui, de um modo geral, as eleições para prefeito, para presidente, a esquerda sempre ganhou. Agora, vem vindo um movimento de conservadores, porque, por exemplo, Juiz de Fora elegeu, sem dúvida nenhuma, a pior Câmara de Vereadores dos últimos tempos. A que foi eleita em 2020, eu nunca consegui imaginar que poderia ser tão pior do que a passada de 2016, mas conseguiu ser pior. E agora a gente elegeu um quadro de deputados patético e horroroso. Agora, o que me faz perder a paciência? Eu, por exemplo, ignorava qualquer mensagem de burrice, de ataque, que eu recebo muitas na internet. Agora eu respondo o dia inteiro. Respondo se eu tiver de bobeira, se eu tiver à toa, porque eu como um vagabundo convicto que sou, porque eu adoro o meu trabalho. O que eu odeio é ter que trabalhar. Então, assim, quando eu estou de folga, eu fico de boa, respondo. Agora eu não tenho mais paciência. Nunca foi manifestação pacífica, nunca houve manifestação pacífica. O que sempre foi violento. O que sempre foi uma exaltação à violência. Agora, o que a gente vai poder fazer? Flávio Dino precisa estar acordado, alerta e começar a fazer os movimentos políticos que é uma coisa que é uma herança, uma boa herança do presidente Lula, que é essa articulação política desde sempre, que é trabalhar desde sempre, para a gente ficar atento. Este imbecil do Bolsonaro, ele precisa entender, porque, cara, foi agora, o Aloysio Mercadante foi dizer, e tá todo mundo fingindo que não é nada, porque a gente tá tão cansado desse idiota, desse crápula, que a gente quer que ele saia logo. Mas a questão é quais são os ovos que vão eclodir desse serpentário. Esse é o grande problema todo. Porque foi provado que a gente teve aí mais de 2 milhões de pessoas no Bolsa Brasil, no Auxílio Brasil. Auxílio Brasil. No Auxílio Brasil, às vésperas da eleição. Então, é como você disse muito bem. Todo esse documento fala do Bolsonaro. E aí? Nós vamos fazer o quê? O meu medo, eu não acredito, vai ter muita gente que acredita na anistia, que vão abafar Bolsonaro para deixar ele quietinho. Olha só, Bolsonaro, Valdemar da Costa Neto já sabe, e essa cobra que o Valdemar cobra criada em todos os sentidos, sabe que esse sujeito não tem esse poder político, porque ele não tem articulação, ele não tem nada. O Bolsonaro, a gente precisa lembrar sempre que ele é um fantoche, que foi eleito por ser um fantoche, mas que no meio do caminho, aliás, logo no início do caminho, se sentiu poderoso. É uma marionete que cortou os próprios cordões e ficou sozinho. Ele não vai levantar um movimento de liderança, ele não vai voltar à cena política, ele não vai, não tem. E o Valdemar sabe disso, só que o Valdemar precisa lidar com esse bebê, com essa criança birrenta, entendeu? Com esse sujeito que se acha Deus, né? Se o Lula se acha Deus, o Bolsonaro tem certeza. Que essa é a grande questão. Então, assim, a gente precisa. O que é que, de fato, e quando que as autoridades
Porque, gente, se não fosse o STF, se a gente tivesse um tribunal superior de pessoas omissas, medrosas, porque eles trabalham no caos, eles trabalham botando medo, eles trabalham tentando calar artista. E calaram artistas durante 4 anos. Um monte de gente ficou calada, com medo de falar. Eles querem gerar o caos. Por quê? Porque não é porque eles vão fazer algo efetivo. Não vai ser anulada a eleição. O próprio Valdemar, naquele documento dele, falou, aquela entrevista patética dele, aquela coletiva de imprensa das mais horrorosas, assim, uma vergonha alheia. Estava na cara, nem ele estava acreditando no que ele estava falando, estava na cara dele. Quem tiver o mínimo de senso de leitura corporal sabe disso. Ele só faltou dizer, não, o Bolsonaro mandou eu dizer isso aqui. Ele só faltou dizer isso. Tô agradando o maluquinho ali, é isso. É patético pro PL. E fica aqui a provocação, e eu quero falar isso para todos, porque eu tenho amigos do PL, vários amigos do PL, eu tenho amigos da direita e tudo. Agora, é patético o Bolsonaro brincar que o PL é o partido dele. Então, o pessoal do PL precisa entender que eles elegeram uma bancada gigantesca, eles deram um salto, eles cresceram como partido político, então tem que parar de brincar de ser menino, porque ou virar homem e entra para o jogo democrático e faça o jogo democrático, ou vai ficar ouvindo ordem de Bolsonaro, idiota, desse incompetente, desse bandido que vai ser preso daqui a pouco. Bolsonaro será preso. Vocês se esquecem que um dos maiores articuladores políticos da história do país, que é o Michel Temer, com todas as ressalvas a esse sujeitinho asqueroso que é o Temer, mas ele é um grande articulador político. Ninguém tem dúvida disso. Ele sempre se manteve líder, presidente e tal, virou vice, deu golpe, articulou todo o golpe, colocou tudo bonitinho dentro da lei, mas quando saiu da presidência foi preso. Um final de semana, mas foi. Mas foi preso. Foi preso ele também é um ex-presidente. Ele né, também é um ex-presidente presidiário. O Moreira Franco, se eu não me engano, foi preso também. Foi. E outra, sabe quem está preso nesse momento que a gente está conversando? O Gabriel Monteiro. O Gabriel Monteiro também. Gabriel Monteiro continua preso. Não, vai ficar alguns dias, vai ser solto. Sabe quem ficou 1 ano quase preso também? O Daniel Silveira. Não, vai sair em 10 dias. Então a gente também tem que parar de perder um pouco a fé. O público às vezes fica, mas será que vai ser preso amanhã, depois de amanhã? Lamentavelmente, né, para pessoas como o Bolsonaro... Só pontuar uma coisa, Carlito, assim, eu continuo tendo as mesmas críticas que eu tenho ao STF, tá? Eu acho que o Gilmar Mendes teve condutas reprováveis em inúmeras questões, tô falando não do caso Lula, antes, a respeito de solturas de tucanos que ele fez no meio do caminho. Eu não retiro nada do que aconteceu. A questão é que o Gustavo está coberto de razão. Se não fosse o Supremo Tribunal no governo Bolsonaro, aí a gente sim teria tomado um golpe. A gente teria tomado um golpe, provavelmente teria uma autocracia ou uma ditadura militar. Todos nós aqui provavelmente estávamos na mesma prisão, no DOPS, conversando, armando como é que fugiríamos. Agora, eu tenho uma experiência, uma das experiências mais lindas da minha vida. E veja bem, dar esse crédito para o Supremo não inabilita. Eu acho que tem vários problemas no judiciário. Não são santos. Não, essa claro. E, aliás, saíram vários artigos aí que a gente tem que tomar cuidado, até com a tendência do endeusar o Alexandre de Moraes, que isso pode se virar contra nós. Né? Então, a gente tem que entender que aliás, hoje é aniversário do Xandão, tá, gente? 54 anos. Depois a gente vai cantar parabéns para ele aqui. Mas a questão é que a lei só existe juiz e advogado porque cabe à lei diversas interpretações. Então, esses caras são humanos, e aonde há humano, há erro. Agora, o que eu quero relatar aqui é uma experiência, porque aí é uma questão cultural, né? Por isso que o Nordeste vai salvar o Brasil. O Nordeste valoriza a sua memória. O Nordeste tem isso é uma característica do nordestino, talvez até pelos momentos da construção do país, em que eles saem de suas terras e aí
vão valorizar, vão construir em cada canto um lugar, um centro de referência de tradição, vão levar para todo o Brasil. Então, a memória do nordestino, o nordestino valoriza a sua memória, que, de um modo geral, o brasileiro não o faz. Uma das experiências mais lindas da minha vida e mais impressionantes da minha vida foi eu indo para Israel, fiz uma viagem a Israel com minha mãe, e era um período de comemorações, e o termo era esse, comemorações em alusão ao Holocausto. Eles estavam comemorando o Holocausto. E aquilo não fez sentido para mim, eles usarem a palavra comemoração. E disseram assim, não, é uma comemoração, porque traz a memória, a festa traz a memória, para a gente não esquecer e não repetir o erro. Então tem que ficar claro, porque é o seguinte, tudo começa com um deputado de baixo clero, de terceiro escalão, segundo palavras do próprio Valdemar da Costa Neto, Jair Messias Bolsonaro, exultando brilhante Ustra e não saindo da Câmara algemado. Começa por aí. Tudo começa daí. Então, até quando a gente vai fingir que não existe nada? Ou a gente vai deixar essas serpentes crescerem? Eu acredito que a gente vai ter algumas surpresas, viu, Gustavo? Hã? Eu acredito que a gente vai ter algumas surpresas justamente com a ajuda do ministro Dino. Eu acredito que ele vai buscar... Existem algumas lacunas na Constituição, porque não, tem coisas que a gente vai adequando de acordo com o tempo. Eu costumo citar, por exemplo, o que aconteceu na eleição agora. Existiu uma resolução de 2019. Repara só, Pedro e Gustavo. Em 2018, o gabinete do ódio, fake news, o Diaba 4, existia enquadramento para algumas coisas, mas não existia enquadramento ou entendimento para outras. Tanto que não se sabia se podia caçar a chapa do Bolsonaro e Mourão, se não podia. Aí lá em 2019, se criou a resolução 23.610, que determinava que era crime disseminar informação falsa, deliberadamente, com o intuito de prejudicar o adversário político. Olha como é que a coisa é volátil hoje. Isso vigorou, Gustavo e Pedro, até o dia 21 de outubro de 2022. Por quê? Porque entre o primeiro e o segundo turno, as fake news e o gabinete do ódio atualizaram-se. Foi 2.0, obrigando o STF, que era 23.630, perdão, a resolução. E aí agora, no dia... Ou era 610, tem de checar, mas enfim. E aí agora, no dia 22 de outubro, eles eliminaram a resolução anterior e criaram a resolução nova, a resolução 23.714. Por quê? Porque no meio do jogo surgiram novas maneiras de cometer crime e que a gente ainda não tem alguns enquadramentos de uma maneira, e aí cabe ao judiciário, que é quem tem a tutela da lei, quem fiscaliza a aplicação da lei, fala, olha, peraí, para essa lacuna a gente precisa ter uma interpretação, né, que a gente chama de analogia dentro do direito, ou a gente precisa tentar criar uma lei para isso. E eu acredito que, em específico, no que diz respeito a mídias digitais e a ação do que a gente chama de milícia digital, eu acredito que o governo do Lula, e acredito que as ações encabeçadas ali pelo ministro da Justiça, o Flávio Dino, provavelmente encontrarão a tipificação específica para esses tipos de crime.